Bem-vindo ao meu canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. A ideia desse canal é tentar passar técnicas de uma forma bem simples e também ajudar as entidades que a gente sempre tem auxiliado. Hoje eu dedico esse vídeo para o pessoal do Lar Nossa Senhora de Fátima, que acolhe pessoas com câncer. Ajude você também, essa entidade. Pessoal, dê uma ajudinha pra gente também, tá certo? Clique no joinha e clique no inscrever-se, tá certo? Para quem não está inscrito, isso ajuda muito esse canal. No dia 25, sábado que vem, a gente vai estar sorteando esse livrinho aqui, que é da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? O assunto hoje, vamos falar um pouquinho sobre a orquídea Phalaenopsis. Você conhece realmente esta planta? O pessoal que gosta muito de orquídea pediu para eu fazer um pouquinho uma descrição dessa espécie, né? Porque tem problemas, não consegue mais fazer com que ela floresça. Então eu vou dar algumas dicas aqui sobre o cultivo dessas Phalaenopsis. A pergunta que os meus alunos me fazem, né? Professor, qual orquídea que eu preciso cultivar? Qual orquídea que eu devo cultivar? Cultivo de orquídea é fácil? Calma, calma, a gente vai passar primeiro as informações, tá, botânicas, para vocês conhecendo a planta em si, ok? Para depois vocês verem que não é difícil cultivar orquídeas, tá certo? Quem cultiva cactos tem que saber cultivar orquídeas. Dentro da família das orquidáceas, né, hoje é o que tem a maior expressão a nível comercial, essas Phalaenopsis, ok? Eu vou mostrar alguns slides aqui sobre algumas das variedades que existem hoje, tá? Já me perguntaram quantas variedades existem no mercado, mas antes vamos passar as fotos. Não sei dizer quantas variedades existem no mercado. Por quê? Porque algumas empresas citam, tem a listagem das variedades que eles detêm, né? Eles produzem e vendem, tá? Mas muitas empresas, tá, que já não detêm mais a patente da variedade, eles simplesmente ignoram. Então, na verdade, não dá para saber exatamente quantas variedades de Phalaenopsis existem pelo mundo afora. As Phalaenopsis, tá certo? Elas não são brasileiras, tá? Elas são originárias, tá, da Ásia, desde a Oceania, tá? Encontram-se espécies de Phalaenopsis desde a Oceania até a Ásia tropical, ok? Então, ele está, na verdade, distribuído numa região muito grande, ok? O que se sabe é que existe em torno de 60 espécies nativas, né? Então existem 60 espécies nativas de Phalaenopsis, ok? Muita gente pode ter visto espécies, né? As espécies normalmente possuem flores pequenas, né? Então, na verdade, quem tem essas espécies são colecionadores. O que a gente vê no comércio, né, são híbridos, né? Entre espécies, são 4 as espécies que eu vou colocar aqui, né? Essas 4, na verdade, espécies que faz essa miscelânea dos híbridos. Devido a isso, né, um número gigantesco de híbridos dessa planta no mercado. Eu gostaria de apresentar um pouquinho a vocês também, um pouquinho da planta, né? A gente chama dos aspectos anatômicos botânicos dessa espécie, né? Eu tenho uma Phalaenopsis, né, típica, ok? E uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, né,
é sobre essa floração. Quando a flor, né, a última flor aqui, né, elas murcharem, caírem, o pessoal recomenda que vocês cortem, né, essa haste, tá certo? Eu não faria isso não, tá? Eu não faria isso. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, olha, né? Aqui tem uma gema, aqui tem uma outra gema, aqui tem uma outra gema, aqui tem uma outra gema. Inclusive essa gema já está desenvolvendo, não sei se fica bem claro aqui, tá certo? Então, o que é que vai vir nessas gemas, né? Essas gemas aqui podem vir uma outra haste floral. Em alguns casos, em vez de vir a haste floral, ela vem mudas, tá certo? Então, no meu caso, tá certo? O que eu recomendo, se vocês realmente querem cortar a planta, vocês retirem da onde caiu a última flor aqui, olha. A partir desse estágio aqui, vocês podem retirar. São algumas dicas que eu estou dando para vocês, tá? De não cortarem essas hastes, por quê? Porque essas hastes têm gemas ainda. Outra coisa que vale falar também na verdade, é o sistema de crescimento dessas vandas, né? Diferentemente de outras orquídeas, elas têm um sistema de crescimento vertical e não na horizontal, ok? Então essa orquídea ela vai crescendo em altura. O que isso implica? Isso implica no seguinte: um miolo, tá? O pessoal chama de olho, né? Que fica aqui dentro, é muito importante. Existe um problema muito sério que algumas pessoas já perderam essa orquídea, chamado mancha aquosa. É uma doença bacteriana que, se ela der no seu olho aqui, tá certo? Você acaba perdendo a planta. Outra coisa interessante de a gente comentar são as raízes, né? Então, as raízes, se vocês observarem bem aqui, tá certo? Essa parte branca aqui das raízes, né? Esse volume bem grande das raízes é porque elas estão bem hidratadas, tá? Elas são conhecidas como velamen, tá certo? O que é o velame? O velame é onde as orquídeas, na verdade, absorvem uma quantidade absurdamente grande de água e elas conseguem armazenar aí. As orquídeas também são classificadas aí como plantas, tá, de alta resistência à falta de água, mas não são resistentes a encharcamento, excesso de água, ok? Por isso que todos os substratos elas são bem estudados com relação a isso. Os substratos para orquídeas a gente vai comentar daqui para frente. E nas pontas das raízes, normalmente, elas têm a parte que são mais verdes, as verdeadas, né? E isso faz com que a planta consiga fazer a fotossíntese pela raiz. Então, por isso que os vasos normalmente são transparentes, tá certo? O que eu estou falando para vocês tá toda ela escrita nesse livro aqui, tá? Tem muita informação nesse livro e não dá para mim falar tudo aqui num vídeo de 10, 15 minutos, tá certo? Eu vou falando aos poucos e vocês tendo dúvidas, me mande mensagem, tá? Me mande perguntas que a gente tenta responder. Aliás, eu tenho respondido, certo? Eu tenho repassado as informações mais importantes para vocês cultivarem essas orquídeas e outras plantas dentro desse canal. Pessoal, então, como em todo vídeo, né, a gente pede o seu apoio para essa entidade Lar Nossa Senhora de Fátima, que acolhe pessoas com câncer e não tem condições financeiras para se manter em Fortaleza, tá certo? Então eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Ajudem com o que puder, tá bom? Também pedir a sua ajuda, né, para o nosso canal, né? E também vocês não esquecerem de se inscrever no canal, dar o joinha, tá?
e se inscrever no sorteio lá no Instagram desse livro. Boa sorte, okay? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.